Seja muito bem-vinda ao Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E nesse episódio de hoje, a nossa convidada mais que especial é filha amada de Deus, esposa do Anderson, mãe de 4 filhos, diretora do Grupo Confessional, que são escolas católicas, bacharel em Direito, especialista em Gestão Escolar e mestra em Educação por Princípios pela FCU. Com vocês, Angélica Pires, seja muito bem-vinda ao Bem Dispostas Cast, que prazer ter você aqui. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, poder falar, contribuir, partilhar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder também fazer parte do Bem Disposta, que alegria que é para mim. Para mim também, olha, você foi fruto de oração, porque, todas as convidadas que vêm aqui, convidados também, que a gente também recebe homens no Bem Dispostas Cast, mas principalmente mulheres, porque cada pessoa que vem aqui tem algo que vai de encontro à metodologia do método Mulher Bem Disposta. Então, nós temos 5 pilares, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho mais sobre cada pilar, e eu sei que cada pessoa que vem aqui tem muito a contribuir com a sua história pessoal e também com a sua experiência como profissional. Você sendo profissional, sendo esposa, sendo mãe, sendo uma mulher católica, a gente se conectou principalmente por isso também, desde quando a gente se encontrou, se conheceu, através de ambientes onde mulheres líderes se reúnem para poder se formar, se curar emocionalmente cada vez mais. Então é uma grande alegria saber que hoje você vai poder transmitir tanto para mim, que eu vou aprender com você, quanto para as Bem Dispostas, parte dessa sua experiência profissional, essa experiência sua de vida. E eu queria começar pedindo você para falar um pouco sobre a sua experiência como uma mulher católica que é esposa, que é mãe e que tem hoje um trabalho que ele vai de encontro também. O seu trabalho ele tem um envolvimento grande com os princípios que a gente acredita enquanto católicas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é trabalhar e também vivenciar algo, Você vivencia e vai para a extensão do que é a sua vida pessoal, do que você acredita de forma pessoal, a sua vida também profissional, as suas empresas. Compartilhe um pouco com a gente sobre isso, como é essa experiência para você. Olha, trabalhar, cuidar do lar, cuidar dos filhos, do esposo, é uma graça, e quando Deus nos chamou para a missão e quando eu tive o discernimento que a escola era uma missão de Deus para nós, então tudo isso foi se encaixando porque me favoreceu eu abrir mão da formação que eu tinha de direito, porque eu acreditava, porque eu queria, eu almejava que os meus filhos tivessem uma educação que eu acreditava, uma educação de qualidade, uma educação católica com base nos princípios e valores que nós, como pais, tínhamos. Então, e também informar outros. Quando eu entendi que a educação podia transformar vidas e formar novos meninos, meninas, jovens e adolescentes, e Deus nos chamou, isso foi incrível. E hoje complementa o que a gente faz na escola, o que a gente faz com os nossos alunos. É aquilo que a gente acredita primeiro para os nossos filhos, então a formação que a gente dá para os nossos filhos, que nós queremos tanto a formação intelectual, de qualidade, quanto uma formação que vai levá-los para que eles se tornem cristãos, católicos, filhos de Deus, buscando a fé, é o que a gente faz com os nossos alunos. Então, é muito próximo. Então, é o nosso dia a dia, assim, formando os filhos dos outros, educando, cuidando do lar, da casa, é claro, com ordem, com organização, com rotina bem estabelecida, pensando em todos os aspectos da vida, cuidando da saúde, cuidando da noite de sono adequada, cuidando do tempo de estudo, das atividades físicas. Então, esse equilíbrio em todas as áreas deles. E como que hoje, para vocês, a gente sabe que a área da educação, infelizmente, no nosso país,
hoje deixa muito a desejar. A gente o tempo todo, né? Eu sou mãe recentemente, você já é mãe de filhos jovens. Então você lidou e ouviu falar sobre isso certamente há muito mais tempo. Mas hoje eu vejo, às mesas que eu sento com os meus amigos que são pais e mães, a preocupação que eles têm em relação às escolas que hoje os filhos estão estudando. Por quê? Aqui em São Paulo e Alphaville, nós temos várias escolas de qualidade quando se trata de uma proposta de vai ter uma educação de qualidade, uma formação que vai prepará-los para passar num vestibular, inclusive muito concorrido, prepará-los para depois, se eles quiserem vir até a se habituar com um estilo de estudos que deixe eles mais disciplinados para concursos ou outras provas ainda mais difíceis. E eu vejo que as pessoas durante muito tempo, né, elas valorizaram muito, principalmente quem veio de gerações, por exemplo, os meus pais, meu pai tinha 5ª série e minha mãe tinha 6ª série. Ela foi completar, do ensino fundamental, ela foi completar depois que ela ficou viúva, ela foi fazer EJA. Isso. Então ela terminou o ensino dela já idosa, quase, e depois começou a fazer uma faculdade, mas ela parou com a pandemia, porque quem tinha mais de 60 anos na época era recomendado que ficasse mais em casa. Ela acabou falando assim, acho que por agora eu não vou voltar. Mas quem teve pais com um nível de escolaridade menor, ainda que essa fosse a realidade, houve durante muito tempo para as gerações seguintes esse incentivo que os filhos estudassem. Você tem que estudar, você tem que ter sua profissão, né? Para nós mulheres, frisando muito essa questão da independência, que estudar era um sinônimo de que a gente iria conquistar a independência financeira, para não correr o risco de repente, vivenciar um relacionamento ruim e ficar sofrendo porque o marido é quem determinava se essa mulher iria ou não poder comprar ou gastar com qualquer coisa que seja, ou até mesmo ficar num relacionamento dito abusivo, que na verdade foi muito muito premeditado, e uma história contada muitas vezes se torna uma verdade, mas o fato é que a educação que dessas gerações, aí eu ouso dizer que das últimas 3, 4 décadas, que foi após aí os nossos pais, houve muito dessa busca por boas escolas, mas o que nós ouvimos falar como pais é que nesses ambientes que oferecem boa qualidade de estudos, os ambientes em si, eles destoam muito da questão de valores e princípios que vão ensinar essas crianças e adolescentes a terem uma vida virtuosa, ordenada, uma vida que busca realmente o que é eterno e não que fica na corrida dos ratos buscando por uma ambição desmedida somente o crescimento financeiro, o sucesso pelo sucesso a qualquer custo. E o que a gente ouve falar, inclusive por terem muitos pais e mães tão focados nas suas carreiras e deixando que a escola fique com uma responsabilidade que não é dela, muitas crianças e adolescentes que não têm ali esse direcionamento e limites muito bem estabelecidos pelos seus pais, ou até mesmo o exemplo pessoal desses pais e mães dentro de casa, com um casamento bem vivido, uma vida respeitosa entre o casal, uma vivência de uma espiritualidade em família, essas crianças e adolescentes e jovens chegam na escola, comportamentos sem limites, experiências que não eram para acontecer dentro da escola, de repente a escola lidando com coisas que não eram para acontecer naquele ambiente e é uma circunstância que o que eu tenho percebido e ouvido é que tem muitos pais que ficam trocando os filhos de uma escola para outra em busca de um lugar seguro para que eles possam estar ali, aprender o conteúdo que eles precisam aprender, mas sem se perder do que para aquela família são os valores que eles prezam. Óbvio que tem esses pais que estão desligados, e infelizmente são muitos desligados dessa questão dos princípios e valores, mas pais como você, seu marido, meu marido, a Maria Clara ainda não está em idade escolar, mas a gente já vislumbra o quê? Tem que ser um ambiente que, assim como a gente ouve os nossos amigos falando sobre coisas que não deveriam acontecer e que estão acontecendo, os pais querem buscar ambientes como você está contando um pouco aí das escolas, né, de vocês, que ela preza por isso. O que você me diz da escola confessional, né? Como é o perfil, como que vocês hoje conseguem dentro da escola proporcionar essa experiência de aprendizado
que forma também essa parte de caráter e valor dos alunos de vocês? Olha, primeiro, antes do aluno ingressar na escola, nós convidamos os pais para uma reunião. E nessa reunião, nós falamos para eles sobre a importância dos princípios e dos valores. A gente sempre diz, não é uma escola para qualquer aluno ou para qualquer família. E a gente explica para eles a importância da escola estar alinhada com a família. E alguns pais que são da fé católica, eles se alinham, se encontram e percebem a importância disso. Outros pais de outras famílias que são de outras denominações, eles passam a pensar melhor sobre isso e passam a valorizar aquilo que eles não valorizavam ou aquilo que eles não fazem em casa. Olha, já que eu não valorizo a fé em casa, acho que seria bom que a escola fizesse isso. Alguns pais de outras denominações também se encontram felizes porque querem que os filhos estejam em um ambiente cristão. Além disso, o colégio, nós oferecemos as aulas de ensino religioso que fazem parte do currículo. Nós temos aula de inteligência emocional, faz parte do currículo. Nós temos aula de educação financeira, faz parte do currículo. Então, aula de inovação com as aulas de robótica. Então, nós temos e oferecemos diferenciais para os pais com esse intuito e com esse olhar de formá-los com o futuro que eles vão encontrar, mas também formando para que eles sejam cristãos verdadeiros, para que eles sejam missionários, para que eles vivam a fé, a prática da fé. Nós temos inúmeros testemunhos de alunos que levaram a fé para casa, para o lar, os ensinamentos que eles aprenderam no colégio e a família inteira se converteu. Uau! Então, há 2 meses atrás, nós tivemos pais que foram batizados. Glória a Deus. E que decidiram participar na escola da catequese para adultos que nós oferecemos, porque nós temos catequese para as crianças, temos turmas de crisma, missa diária, grupo de oração, o momento da adoração, a oração do Santo Terço. Então, eles vão sendo encantados, mas não é obrigatório. Tem no colégio, nós conduzimos com amor, nós vamos mostrando e apresentando para eles vão sendo convidados a estarem ali, eles vão sendo apaixonados por aquilo que Deus vai realizando, além dos retiros, com essa proposta para que eles tenham essa primeira experiência com o amor de Jesus. Então, temos os retiros separados por faixa etária, para os pequenos, o Kids 1, Kids 2, depois para os pré-adolescentes, para os adolescentes, para os jovens. E aí a gente percebe um movimento e ação de Deus neles, e aí eles vão convidando, né? Aquele que já participa convida o outro, o amigo, que também chama para participar, e aí de repente eles se encontram no final de semana para estarem juntos em um evento da paróquia próxima. Então, essa transformação vai acontecendo, as famílias vão sendo evangelizadas, temos os encontros para as famílias, e as crianças vão sendo evangelizadas desde pequenas e a gente vai formando uma mentalidade nova para os pais e para os filhos, para que eles entendam a importância de viver a fé em todas as áreas da vida, de buscar o Senhor, de pedir auxílio do Espírito Santo todos os dias, mas de não deixar falhar com uma educação de excelência, de qualidade. Até porque quando esse aluno vive as virtudes, quando esse aluno tem uma vida ordenada, ele vai aprendendo com mais facilidades. A escola, neste momento, ela vive uma demanda de alunos com laudos. É um grande desafio que todas as escolas, elas vivem, né? Pais que buscam, que querem, então não conseguem ordenar a vida. E aí, olha, esse menino tem hiperatividade, esse menino tem TDAH e, por vezes, pode até ter, mas nós identificamos que muitos desses casos poderiam ser resolvidos se eles tivessem uma rotina, uma alimentação adequada. Tem um hiperdiagnóstico, né? Existe hoje. Isso aí eu vejo como psicóloga há muito tempo que é o que você está falando. De repente, por falta de um estilo de vida adequado da família, hoje as crianças e adolescentes estão recebendo diagnósticos que não eram para chegar, né? Vamos falar assim, alguns estão recebendo rótulos que não eram para ter, baseados em uma desordem do estilo de vida familiar. Exato. Que dá mais trabalho, mas que poupa e previne muitas coisas lá na frente, que é o que eu já vi por vezes atendendo como terapeuta e também como nutricionista. Quantas coisas poderiam ter sido prevenidas de saúde física e de saúde mental se essa família estivesse
em ordem. Nossa, você foi falando sobre como funciona, eu falei, imagina se eu tivesse tido acesso a uma escola como essa na minha adolescência. Que bênção teria sido. E aproveito até para partilhar uma coisa, na época que eu era adolescente não existia o termo bullying, mas eu passei por bullying na escola e o motivo pelo qual eu passei por bullying eram duas coisas das quais eu mais me sentia alegre e tinha maior orgulho. Uma delas era, eu fui criada num sítio com a minha família, então morar num sítio, para mim, era como se eu tivesse um paraíso particular, porque eu brincava em liberdade. Eu podia andar de bicicleta, no meu sítio tinha cavalo, tinha os bois no pasto, então a gente sempre teve, os animais ficavam soltos. Então, para mim, aquilo ali era uma alegria. E esse era um motivo, mesmo eu estudando nas melhores escolas da minha cidade, de muitas vezes ser uma chacota, só que não existia a palavra bullying. Mas sempre tinha piadinhas sobre isso, e aquilo era uma chatice. E como eu fui ensinada pela minha mãe e pelo meu pai que a gente não deve ficar revidando quando alguém faz alguma coisa maldosa ou indevida, eu, com o perfil dominante, imagina eu engolindo e voltando para casa e lembrando daquilo, filha, se alguém bateu, dá outra face. E eu ficava, né? Mas eu voltava para casa e quantas vezes eu chorava sozinha em casa para não chorar na frente dos colegas a raiva que eu ficava, porque às vezes era um, juntava com o outro, eles viam que eu ficava séria e caíam matando em cima. E o outro motivo era por eu ser católica praticante. Então teve uma ocasião específica que eu me neguei a participar de um trabalho de Halloween. E aí foi explicado para a direção da escola que por ser algo que não é da cultura brasileira, eles não poderiam colocar como atividade obrigatória. Só que a maneira como isso foi contado nas outras salas, pelos próprios diretores ali, e eu soube disso porque na época eu namorava um menino que era de uma outra sala, só na minha que foi falado de uma outra forma. E nesse dia, quando eu saí no intervalo, a escola inteira fez chacota comigo, o ensino médio todo. Eu era do primeiro ano, e aí foi o primeiro ano A, primeiro ano B, segundo A, segundo B, terceiro ano, que juntava as duas turmas para fazer uma turma grande. E assim, o mais curioso é que muitos ali eram de família católica, né? Não sei dizer se eram de família católica praticante, mas a maneira como eles agiram, e assim, pensa o que é você passar no intervalo pelo pátio da escola e a escola inteira fazendo chacota em voz alta sobre você. E eu me lembro que isso, na época, me marcou muito. Eu falei, eu tô sendo ridicularizada por uma das coisas das quais mais eu me alegro, que é a minha fé, que é a minha busca por agradar a Deus. E se eu não tivesse, naquela época, a base de fé e o amor pelas coisas de Deus que eu tinha aprendido na minha casa com a minha família, imagina como teria ficado a minha saúde mental. Como adolescente, que é a fase que a gente está ali, né, buscando pertencimento, se identificar. Imagina se eu não tivesse muita certeza de quem eu era em Deus, ainda na adolescência, porque foi constrangedor. Só que foi constrangedor por algo que eu não mudaria. Então eu estive disposta a passar, apesar de achar injusto, a passar por aquilo ali. Mas para mim, o ambiente escolar, apesar de eu sempre ter gostado muito de estudar, sempre fui uma excelente aluna na escola, nessa mesma escola que aconteceu isso, eles tinham uma classificação dos melhores alunos, então existia a turma dos 50 melhores alunos, eu sempre estava nessa turma dos 50 e estava ali no máximo no meio da turma, sabe? Então assim, foi para mim na época algo que foi muito difícil de lidar, eu superei isso no sentido de que isso não me afetou a saúde mental ao ponto de me causar um transtorno de ansiedade, uma depressão, mas imagina, se não houvesse uma clareza dos meus valores de fé, o quanto isso poderia ter sido determinante em como eu olharia para a minha fé, ou em como eu olharia para quem eu sou perante aquela chacota toda que nem tinha nome de bullying. O bullying surgiu depois. Então, olha como o ambiente da escola traz experiências para a gente, que podem ser experiências muito boas, ou então pode ser experiências terríveis, que você lembra e fala, poxa, eu não precisava ter passado por isso. Se houvesse dentro da escola certos limites e certos princípios mesmo muito claros de que pode ou não acontecer, muita coisa poderia ter sido, e eu estou citando um exemplo pessoal, mas eu vi acontecer com outros colegas de outras formas, né? Eu
eu te digo que dentro do ambiente escolar, a gente vive esse desafio de famílias que formam como a sua família. Formava, conduzia, te ensinou sobre o autocontrole, controlar suas emoções, não é? Uhum. O seu perfil, Não revidar. não revidar, virtude. Uhum. Mas alguns outros que eles realmente não têm nenhuma formação familiar. E a escola vem contribuindo para fazer isso. É claro que quando vem de casa, isso tem muito mais força Uhum. no coração e na mentalidade da criança ou do jovem, mas que a escola tem um grande papel, a escola também tem, de poder, quando acontece uma situação desconfortável, de estar ali, orientar, não concordar, isso é inadmissível, né? E de já resolver aquela situação para aquilo não prosseguir. A gente tem um trabalho, inclusive esse ano a gente treinou todos os nossos colaboradores com o tema do bullying, para que eles estivessem atentos com todas as mínimas situações dentro do colégio, para que eles pudessem perceber qualquer situação de desconforto com os alunos e pudessem intervir da maneira adequada, com toda a orientação. Então, nós passamos a fazer orientações para os pais, ensinando os pais como eles deveriam ensinar para os filhos, para que os filhos não ofendam os colegas, não diga aquilo que é inadequado para um colega, passe a pensar como eu me sentiria naquela situação, o que parece comum, porque às vezes alguns pontos eu penso, acho que isso nem é necessário, mas a gente passou a ensinar esses pontos para os pais para facilitar e resolver as situações dentro do colégio, e melhorou muito. É o óbvio que precisou ser dito. É o óbvio que precisa ser dito. E a gente tem feito treinamentos, formações, palestras para os pais, justamente com esse intuito, porque muitos pais não viveram uma formação em casa, com base nos princípios católicos, com base na nossa fé. Então, eles não sabem ensinar os filhos. Então, a gente vem de um problema geracional. Geracional, exatamente. Então, formar os pais hoje também está dentro da nossa missão. E a gente entende que formar os pais, transformar a mentalidade dos pais, isso vai facilitar o convívio dentro do colégio. Quando os pais passam a entender bem, e eu repito isso várias vezes, que quem é o primeiro responsável pela formação dos filhos? Os pais, não é a escola. Nós contribuímos com os pais, nós somos aqueles que ajudam os pais na formação dos filhos. Nós colaboramos com os pais, mas eles são responsáveis. Antigamente na história, os pais eram responsáveis pela alfabetização dos filhos, os pais eram responsáveis por ensinar matemática para os filhos, e a escola veio com o intuito de colaborar com eles. Então, esse apoio, essa ajuda, essa condição precisa vir dos pais. Alguns pais não gostam não quero acompanhar um dever de casa, não quero colaborar com um estudo para uma prova, mas isso é necessário. E quando os pais acompanham, os filhos se interessam mais. Quando eles estão na idade da escrita, a letra é melhor, o desempenho acadêmico deles é muito superior quando os pais estão por perto. Isso é muito sério. E você foi falando, eu pensei, a sua escola tendo esse perfil de trazer os valores, vocês em algum momento lidaram com o desafio dos pais cobrarem de vocês como se fosse uma responsabilidade de formação de caráter, justamente por falar assim, não, mas eu escolhi essa escola porque ela apresentava de forma extracurricular isso aqui, isso aqui, isso aqui. E de repente aconteceu alguma situação e esses pais vieram cobrar de vocês algo que na verdade era que estava faltando da postura deles em casa. Já aconteceu isso com vocês lá? Com certeza. Então, especialmente, eu observo pais novos, né, com idade, mas pais novos, e que dedicam, né, que estão nesse início da vida, né, e aí a vida fica confusa exatamente porque precisam trabalhar, são recém-formados, então vivem essa dinâmica nova, que a chegada dos filhos, o começo do casamento, e que não conseguiram se organizar bem. Então, eles não têm esse discernimento daquilo que é o papel da escola, inclusive com os pequenos, então com as crianças menores. Pais que queriam que a escola oferecesse o jantar, o banho. Eu digo, Uau! Isso é completamente inadmissível aqui. Eu disse, mãe, o banho faz parte da sua rotina com o seu filho, com a sua filha. A gente não vai abrir uma exceção e vai dar o banho. Eu não concordo com isso.
Ah, mas eu tenho uma dificuldade porque eu chego em casa, outra pessoa é quem pega. Mas isso faz parte da sua rotina como mãe. Nem a babá, nem é a mamãe que dá o banho. Então, e de ensinar isso, né? Porque muita gente pensa que a escola deveria estender o horário. Oferecer mais coisas, tipo assim, abraçar a rotina da criança e os pais serem praticamente o pai e mãe de título de pai e mãe. Pais que querem deixar a criança da educação infantil no colégio 6:30 da manhã e pegar 19, 20 horas, Impossível. Não dá. Impossível formar um filho afetivamente seguro nessa distância. Impossível. E você tocou num ponto do banho que até foge do contexto, mas eu acredito que tem muito a acrescentar. Bem disposta? Algo muito simples e que, como a gente está falando dentro de um contexto católico, é óbvio que isso não é somente, mas que vale muito a pena trazer dentro de um contexto de pudor mesmo, né? Quantas mães nunca pararam para pensar? Maria Clara vai fazer 2 anos agora, e depois que eu aprendi a dar o banho, a pessoa que foi a doula, a enfermeira que me ensinou os primeiros cuidados com ela, foi quem me passou essa segurança para dar o banho. E dali em diante, o banho da Maria Clara, sempre quem deu fui eu. Nunca foi o pai. O pai, o máximo que ele faz é ele fica perto brincando, pega algum patinho de borracha, entrega para ela um livrinho. Quando ele está aqui e que está no momento que ele pode estar por perto acompanhando, ele participa dessa forma, levando algum brinquedinho. Mas assim, ela já está crescendo, já está no momento de realmente, além de eu passar daqui a pouco para o ponto onde ela vai aprender também a tomar o banho e começar a aprender a se cuidar, isso é um papel que ele precisa ser da mãe. E muitas pessoas não param para pensar nessa questão do pudor, nessa questão da segurança que a gente está ensinando para a nossa criança. E isso é aprendido com pequenas coisas, como, por exemplo, preservá-la de ser a mãe quem vai realizar esse cuidado. É a higiene íntima da sua criança, é a intimidade da sua criança. E quando ela entende desde novinha de não normalizar que cada hora é um que está tocando ela, para ter acesso a essa parte mais pessoal dela, que é o corpo dela, sem a roupinha. Se essa criança recebe esse cuidado da mãe, e ela vai entendendo, e outra, coisa simples também, que é o pai e a mãe entender que a gente não fica perto dos nossos filhos sem roupa ou com qualquer vestimenta, no sentido de que troca de roupa e o filho te vê ou a filha te vê constantemente sem roupa, ou toma banho juntos, ou então coloca, por exemplo, a mulher fica de calcinha e sutiã perto dos filhos, ou sem sutiã perto dos filhos, e vice-versa também, o homem ficar de roupa íntima perto dos filhos, ou andar sem camisa dentro de casa como se isso fosse algo normal. Ah, Lídia, nossa, mas que besteira. Não, não é uma besteira. E nem é um excesso de pudor, isso é o básico. Hoje nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, tantas crianças são violadas, mas elas não aprendem sobre o pudor com o básico, porque cada hora é uma pessoa mexendo e cuidando dela. Então ela não aprende sinais de que alguma coisa não deveria estar acontecendo. Então, assim, parem de normalizar que a sua criança pode ter o banho sendo feito por qualquer, né? Não é qualquer pessoa no sentido de, é aleatório, qualquer um pode pegar a criança, não é isso. Mas que pode ser feito por várias pessoas como se isso fosse algo normal, ou então de você e o seu marido estarem inadequadamente vestidos perto dos seus filhos, porque isso se aprende de pequenininho. Além disso, né, uma questão que eu tenho na escola e eu vejo muito válido ensinar como se vestir. Então, o colégio tem um uniforme, mas a menina quis usar a saia da escola mais curta, ou porque ela cresceu e a saia ficou curta e a escola não permite, mas a mãe acha ruim porque acha um exagero da escola que a saia do colégio seja abaixo do joelho. Então, é um cuidado com o corpo das meninas, e eu tento explicar para as meninas, isso é amor, é cuidado com o nosso corpo, ninguém precisa ver o ambiente escolar, é um ambiente sério, e aqui você se veste assim, tem uma roupinha que você vai usar na praia, tem a roupa que você vai usar em casa, mas no colégio, quando você for trabalhar, vai ter uma roupa adequada para isso. E a roupa adequada do colégio é o uniforme. E o uniforme da escola é com uma saia abaixo do joelho. Então, porque muitas mães também pensam, porque uma menininha é novinha, não tem problema, né? Usar uma mini saia. Começa desde pequena. Ou usar, né? Um cropped.
com a barriguinha de fora, ou deixar a criança brincar, tá dentro de casa, deixa só de fraldinha, ou seja, o momento que a sua criança está mais apta como uma esponjinha a absorver comportamentos e ela já criar memórias, ela pode não se lembrar do que ela está vivendo do 0 aos 6 anos com clareza, vai se lembrar de flashes de algumas coisas, mas as marcas emocionais de todas as experiências vão ficar. E se ela foi preservada, se ela foi cuidada, se houve esse pudor por parte dos pais, essa criança, por menor que seja qualquer coisa que venha a acontecer, ela está preparada para entender que tem algo que não deveria estar acontecendo. Então, isso é uma forma da gente preservar as nossas crianças e começa com a nossa reeducação. Para o pai e para a mãe que não tem essa noção de pudor, começa com essa reeducação. E pegando o gancho do que você falou da saia, nos bastidores a gente estava falando, eu compartilhei um pouco sobre o conhecimento que eu tomei recente, né, sobre modéstia católica, que hoje não é uma regra imposta ao ponto de você ser barrado de entrar dentro da igreja se você não estiver vestindo somente saias, mas existe uma recomendação que foi feita e que quando a gente lê essa recomendação e entende todo esse zelo, né, pela vestimenta da mulher e o quão tem de belo nisso, é impossível, é o famoso não dá para desver. Se você tem amor pela Santa Igreja e você entende o valor da doutrina e de todas as práticas que são para o bem, para a ordem, para as virtudes, para a santificação, você entende o belo que há nisso. E aí não é nem só a saia de uniforme, é tudo. Quando eu li sobre isso, e que bom que eu li sobre isso ainda com a Maria Clara muito bebezinha, a minha filha vai ter uma experiência de ver a mãe adequadamente vestida como um exemplo para ela em absolutamente todas as circunstâncias. E se o Senhor me abençoar com filhos, ele vai ter a bênção de ver a mãe adequadamente vestida para que ele perceba o que é uma maneira adequada de uma mulher se vestir e se comportar. Então, o que ele vai normalizar como o belo, como o adequado, é o que ele está vendo primeiro dentro de casa, na mãe, na irmã. Então, a gente falou sobre o pudor, disso ser importante para zelar pela segurança dos nossos filhos e para ensiná-los desde já a ter esse preservar o próprio corpo, o que facilita deles depois entenderem o valor da castidade. Exato. E aí vem essa parte da modéstia, que também favorece das nossas crianças e jovens entenderem o valor da castidade. E aí a gente está falando de virtudes, a gente está falando de ajudar a ter mais autodomínio e controlar as más inclinações que todos nós temos. Então, tudo isso é algo que começa com as crianças e começa dentro da nossa casa. E você falando sobre a castidade, sobre a modéstia, né? Há 15 dias atrás tivemos uma reunião com orientações para pais de adolescentes. E aí falei com os pais a respeito disso e falei a importância de falar com os filhos a respeito do namoro, a idade certa que eles devem namorar e por que não namorar agora. E falando sobre a castidade e alguns pais com essa dificuldade de conseguir falar para os filhos sobre a castidade porque talvez não viveram. Então, e eu dizia para esses pais, olha, não viveram porque talvez não sabiam, porque não foram orientados, porque não tinham o conhecimento que hoje nós temos, mas que nós precisamos ensinar o caminho certo. E os filhos não precisam saber, né? Tem coisas que os filhos não precisam saber. O que nós precisamos fazer é orientá-los bem, é orientá-los sim sobre a castidade. Então, que os pais tenham, as mães, olha, não vivi a castidade durante o meu namoro, mas que a gente saiba orientar bem as nossas filhas, os nossos filhos, para que eles vivam a castidade e não ter medo de falar com eles, né? Você está com a sua filha que é bebê hoje, mas quando a gente fala dos pais, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, eles a importância que nós temos para dar abertura para que eles perguntem as dúvidas que eles têm e que a gente oriente bem. Alguns pais têm ainda receio de falar, alguns pais, até católicos, não querem que fale sobre sexualidade com os filhos, né? Por conta do pudor, eu digo, bom, toda a orientação precisa acontecer, mas conforme a igreja nos diz. Sim. A educação, Sem banalizar. sem banalizar.
de acordo com a faixa etária. A gente sempre precisa dizer para ele as dúvidas que todo ser humano tem, né? Quem nós somos, para onde vamos, né? Então eles precisam saber de onde eles vieram, né? Então já os pequenininhos da educação infantil, eles já sabem que vieram da barriga da mamãe, não é? Que Deus colocou na barriga da mamãe, e ao passo que eles forem crescendo, eles vão precisar entender um pouco mais sobre isso, mas a gente precisa falar com base na palavra de Deus, conforme a orientação que o Senhor nos dá, mas precisamos conversar. Precisamos. E outra coisa que você me falou, isso me fez lembrar algo muito importante, que é a formação do imaginário dessas crianças. Quando essas crianças elas recebem uma boa formação em casa, os pais estão atentos de não entregar telas para essas crianças. E porque muitos acreditam que assim, eu entrego um celular na mão, mas eu espelho tudo que está sendo visto lá, então está tudo bem. Eles arrumam um jeito. Quando a curiosidade vem, eles vão arrumar um jeito que não seja no próprio celular. Eu me lembro, por exemplo, que na escola, quando eu estava ali na faixa dos 12, 13 anos, que é uma idade que os adolescentes estão com os hormônios aflorando, e eu via os meus colegas combinando entre eles, colegas tipo meninos e meninas, de irem para casa de um determinado colega e alguém conseguia um vídeo pornográfico para eles assistirem. Então, era uma coisa assim, e eu já vi isso acontecendo, obviamente, isso estava fora de cogitação para mim, pelos ensinamentos que eu tive de casa, desse ensinamento em relação à castidade. Então, para mim, isso era uma não questão, ainda adolescente. Mas eu me lembro disso acontecer naquela época. Hoje, o acesso a essas coisas é muito diferente, porque existem outros meios que são até muito mais simples para eles conseguirem. E o imaginário das crianças começa a ser formado desde esse limite em relação a telas, desde o limite também em relação aos pais por estarem mais por perto, e especialmente a mãe, que tem essa participação direta nos primeiros anos da criança, como eu tenho tido da Maria Clara, como certamente você também teve com seus filhos ali nos primeiros anos, bebezinhos, né? O quanto nessa fase onde o imaginário da criança está sendo formado, e aí entra o assunto do pudor, entra essas questões que a gente falou um pouco antes em relação ao tamanho da roupa, tudo isso já favorece dessas crianças terem contato com elementos que formem o imaginário delas de uma maneira sadia. Então, as crianças que acabam entrando, infelizmente, adolescentes numa pornografia precoce, ou então acabam entrando para uma vida sexual precoce, tem a ver também com essa, talvez não de uma forma intencional, claro que não, mas dessa negligência dos pais em ver algumas coisas do detalhe, e que por passar ali, por escapar entre os dedos, acabou permitindo que esse imaginário fosse povoado de coisas que despertasse a curiosidade, às vezes um clipe musical, às vezes uma pessoa que tem ali um canal no YouTube de um conteúdo feito para adolescentes, mas que não está pautado em princípios que se alinham com a Santa Igreja e, portanto, vão incentivar aquela adolescente a admirar a maneira como aquela youtuber está se vestindo, como aquela pessoa ali do TikTok está se vestindo ou dançando. Quantas danças sensuais a gente vê hoje nas plataformas de redes sociais, e que muitos pais não conseguem ver o que aquilo ali de fato representa e o quanto aquilo ali já está povoando o imaginário das nossas crianças e adolescentes e fazendo com que esses vícios eles comecem muito mais cedo do que acontecia há décadas atrás. Então, isso é algo que, na hora que você me falou isso, eu consegui me lembrar de mencionar isso também, né? Você tem os pais das crianças com essa dificuldade de falar sobre, mas antes do falar sobre, o quanto eu estou formando, permitindo que o imaginário dos meus filhos seja formado para até o tipo de curiosidade que vem, ele vem de uma maneira saudável e proporcional para a idade que essa criança tem, e não por coisas que vieram e a mente dele foi captando e foi despertando curiosidades antes do tempo. Exato. Eu tô aqui pensando, né, Lídia? Eu tenho um de 12 anos. O Lorenzo, ele ama jogar bola. Aliás, esse é o sonho da vida dele, é se tornar jogador. E ele
ele é extremamente zeloso com a alimentação, ele não come nada de errado, ele treina todos os dias, ele é apaixonado por treinar, cuidar da saúde, esportes. E o futebol é um esporte maravilhoso, porque praticar, né? Mas os lugares onde ele frequenta, os lugares onde acontecem os treinos de futebol, são lugares onde as pessoas habitualmente falam palavrões, não é? Então, é um jogo de futebol. Infelizmente, as pessoas ofendem umas às outras. As músicas que são tocadas nas resenhas, né? No pós, nas festas que são feitas, não estão alinhadas conosco. E em casa a gente vive ali o tempo inteiro, né? Esse momento de poder cuidar dele enquanto ele não está. Porque na escola eu sei quais são as rotinas que ele Ao que tem, está exposto, ao que ele tem acesso. Mas no futebol, o tempo inteiro esse cuidado, exatamente com esse tempo. Então, ele tem 12 anos e agora ele tem um celular demorou muito, mas agora a gente deu acesso a um celular e a gente controla, assim, o tempo, mas o tempo de conversa para orientar, para dizer, isso não está correto, essa canção, essa música, isso para nós é um desafio. Porque ele convive e, ao mesmo tempo, ele quer estar junto, né? Ele quer fazer parte do grupo de amigos que escutam aquelas canções, que dizem com aquele jeito, com aquelas expressões. Então, é uma exigência da nossa parte, né, muito grande para essa faixa etária, mas que é necessário. Então, ele já percebe algo que olha, o fulano disse isso, mas eu quero te dizer que eu não estava envolvido. Ele já chega em casa me contando, aconteceu esse fato. Ele sabe sair das situações, mas é por conta do nosso tempo dedicado para poder dizer o que está certo, dizer o que não convém. Então, quero ficar depois do treino, um jogo, uma festa que vai ter, vocês podem ficar lá comigo. Então, o pai fica junto. Então, mas ao mesmo tempo que está ali, às vezes eles estão comendo, estão brincando no carro, olha, aquela brincadeira, aquela conversa, aquilo não foi adequado, porque eles também estão no mundo, né? Sim, e formar bem, sem fazer os filhos viverem numa bolha, porque não tem como. Não tem como. Formar bem dá mais trabalho do que formar mal. Porém, formar bem, você tem um trabalho agora, e quando seus filhos estiverem distantes de vocês por algum motivo, se teve alguma circunstância, por exemplo, ele foi fazer, vamos pegar um exemplo aqui, eles não vão estar 24 horas colados com vocês, já não estão agora, não estarão. E os mais velhos não estão. Então, imagina, ele foi fazer uma formação, talvez nem aqui no Brasil, algo que ele precise se ausentar de dentro de casa por um mês. O que vocês ensinaram ao longo de toda a infância, adolescência, juventude, formou e forjou esse caráter para ele saber se comportar na ausência de vocês. Eu me lembro isso, por exemplo, meu pai me disse muito mais nãos do que sim, mas assim, muito. Não era pouco, não era muito. Para mim era assim, quase que tudo era não, 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 não. E eu me lembro que eu ouvia da minha mãe e do meu pai, olha, eles falavam não porque você é minha filha e dentro do que nós acreditamos que é o certo ou errado, isso não é adequado e tal. E eles me falavam, um dia você vai compreender o porquê de tantos nãos. E assim, de fato, hoje eu olho, as vezes em que os meus pais foram flexíveis com alguma coisa, foram as vezes em que eles me formaram mal para algum aspecto. Então, vou dar um exemplo, a parte de educação financeira, em que o meu pai flexibilizava em alguns momentos e cedia a alguma coisa que eu pedia lá na adolescência, quando eu, na vida adulta, precisei buscar formações para que eu pudesse forjar em relação a esse aspecto. Por quê? Porque aonde houve uma flexibilidade que não era para ter acontecido, foi aonde não foi benéfico para mim depois. Mas realmente, os nãos que os meus pais me deram, eles foram muito mais importantes para formar o meu caráter diante desse mundo, da forma como está, do que os sims que eles me deram. Os nãos foram muito mais importantes. E hoje, sim, de verdade, eu tenho a gratidão que eles falavam que um dia eu iria compreender, e de fato, eles me preservaram de muita coisa que na minha imaturidade, por não conhecer as coisas, eu iria querer conhecer, querer fazer, querer viver, mas graças a essa sabedoria deles em dizer não, eu fui preservada e hoje isso teve uma grande contribuição para a mulher que eu me tornei. Essa preservação lá atrás, inclusive quando eu fui fazer a faculdade, quando eu fui fazer a primeira formação que foi numa federal,
Eu fui morar longe dos meus pais durante a semana e voltava no final de semana. E era um ambiente que, por mais que há 20 e poucos anos atrás isso fosse muito diferente do que é hoje eu acredito que agravou muito mais essa questão ideológica, essa distorção de valores, muito mais do que já era. Mas eu me lembro que tiveram circunstâncias em que eu poderia ter mentido e o fato de eu não mentir não estava no medo do meu pai descobrir, estava no fato de que eu aprendi que mentir era algo que não era correto, que era algo que não tinha a ver com a minha identidade, com o caráter que eu tinha, então não era assim. É diferente, dá até para fazer essa analogia com outras coisas. Tem pessoas que não roubam porque têm medo de ser presas, e não porque é um valor para ela ser íntegro e não mexer no que não é dela. Então, tem pessoas que não cometem atos que seriam ditos como errados ou pecaminosos, porque elas têm medo da consequência. Ah, não faço esse pecado porque eu não quero ir para o inferno. Tá, mas espera aí. O ideal é que a gente não tenha atitudes erradas por consciência e formação de um caráter que entende que isso é um valor e isso não pode ser um princípio, não pode ser violado, né? Então, na época que eu fui para a universidade, da mesma maneira que os meus pais me viram me comportando perto deles, o tempo todo eles não estavam por perto, mas eu passava por dois crivos. Deus gostaria de me ver fazendo isso? O coração de Deus se alegraria? Nossa Senhora faria isso? E a outra coisa era, os meus pais, eles gostariam, eles ficariam orgulhosos de mim, felizes em saber que eu estou escolhendo tomar essa atitude? Só que isso só passava pela minha cabeça pela formação que veio antes. Isso não começou a passar na minha cabeça lá aos 18 anos na faculdade. Começou a passar porque no momento em que eu me ausentei, né, onde eu me distanciei fisicamente, o que eles me ensinaram e forjou o meu caráter me preparou para, na ausência deles, eu viver por princípios. E você também, com seus filhos, tem passado esses desafios, mas é pelo mesmo motivo. Sim, eu já vejo os mais velhos, quando eles começaram a faculdade, já chegar em casa e dizer, olha, que bom que nós aprendemos com vocês. Porque eles puderam, porque sai, né, daquele ninho, do aconchego, e aí é a oportunidade de ver um pouco mais do mundo, né? E aí dizer, nossa, a gente vive completamente diferente, não é? E que bom que a gente vive diferente, né? Que bom que a gente pensa diferente. E a Maria Eduarda me relatava, olha, na faculdade, quantas pessoas não sabem respeitar os professores, não sabem se comportar nos ambientes. Então, nossa, como isso é bom quando a gente tem uma educação completamente diferente, os professores validam isso, a gente tem resultados diferentes. Então, eu já vivo, sim, com certeza, a colheita daquilo que foi plantado, né? E quando os pais dos filhos que estão na educação infantil, que estão no ensino fundamental, lá até o 5º ano, no Fundamental 2, eles lembram do princípio que a gente só vai colher aquilo que nós plantarmos com os nossos filhos e que o tempo dedicado a eles é precioso e que precisa ser bem feito. E eu digo, olha, muita gente diz assim, Lide, que o tempo precisa ser um tempo de qualidade. Não. Um tempo de 1 hora, 2 horas é um tempo de qualidade suficiente. Não, é tempo de tempo e tempo de qualidade, né? Então, sendo intencional naquilo que se faz com os filhos, nas orientações. É de quantidade e qualidade, não é de qualidade. Sim. Exato, as duas coisas precisam acontecer. Então, se estiver em casa, quando estou em casa, o que é que hoje eu vou formar? Eu fico pensando, qual é a formação que eu preciso dar diante da situação que eu vi essa semana, sobre que assunto eu preciso falar, porque em casa nós temos 2 dias da semana que são os dias de oração em família. Então, eu fico pensando pedindo ao Espírito Santo a sabedoria de qual versículo, qual passagem estudar, meditar com eles, para usar as situações do dia a dia com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e precisa fazer parte da história deles. Então, nós temos esse cuidado de mostrar que a palavra de Deus é para ser vivida agora e trazer as realidades, os desafios que a gente está vivendo ali naquele momento com eles. E nós temos o desafio de pensar nos pequenos e nos grandes, mas o momento de oração é reunido. Então, por algumas vezes nós utilizamos uma Bíblia infantil, porque o de 6 anos está sendo alfabetizado agora, ele quer ler a Bíblia, mas a Bíblia ainda ele tem dificuldade com as palavras, então
o dia que ele vai fazer a leitura, ele lê na Bíblia infantil. Outro dia a gente vai com assuntos mais profundos e acontece que os pequenos acabam até dormindo, porque... Mas a gente faz um momento de oração, né? E a gente vai conduzindo para que eles sejam inseridos nas formações necessárias. Também quero dizer isso, dessa importância de nós ouvirmos o Espírito Santo nas formações que nós devemos deixar diariamente para os filhos. Sabe, quando a gente vai tendo essa sabedoria de poder ouvir Deus numa situação que parece comum, mas nada é por acaso, ou uma situação que a gente viu acontecendo com um filho do outro, ou algo que a gente ouviu, já trazer essa formação para dentro de casa, já trazer isso para os nossos, porque com certeza algo Deus deseja plantar no coração deles ali naquele momento. Maravilhosa. Eu nem vi a hora passar. E foi maravilhoso, e por mim eu continuava falando aqui com você assim por muito, mas muito tempo, porque a gente entrou em vários assuntos que são assim, não só necessários, mas eles são assuntos assim pertinentes, necessários e muito bons de serem ditos, porque sabemos o quanto pais e mães carecem de se aprofundar nisso que a gente está falando e de normalizar isso como o cerne. Isso não é o plus, isso é a base. É o cerne da formação de caráter dos nossos filhos, de valores dos nossos filhos. E o quão maravilhoso foi ouvir de você. Eu quero marcar outras vezes da gente fazer mais conversas, porque daqui, desses conteúdos que a gente só brevemente comentou, tem muito mais coisas que tanto as bem-dispostas, quanto os maridos, quanto os filhos precisam beber dessa fonte para poder aplicar na própria vida. Então eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui. Muito obrigada mesmo, foi uma honra para mim receber você aqui e foi enriquecedor que eu não vi passar. Deixa para as bem-dispostas a sua rede social, como que elas te encontram, como que elas podem falar com você da sua escola, porque eu tenho certeza que elas também se interessariam para saber mais, para que elas possam mesmo, né, de repente na distância que está da casa delas, elas poderem também entrar em contato e vir a fazer uma entrevista dessa com vocês. O perfil da escola é Escola Confessional, então no Instagram você encontra a escola como Escola Confessional. O meu perfil, Angélica Pires, e eu estou à disposição para poder ajudar. Muitas mães me mandam mensagens com situações particulares, né, pedindo orientação, e eu estou ali para poder ajudar as mães. É uma honra, é um prazer estar aqui, contribuir um pouco com as bem-dispostas. Que alegria. Para mim também passou muito rápido, são muitos assuntos. Quando a gente vai falando de maternidade, dos filhos, né? Das situações que a gente convive, para a gente com certeza é um grande prazer, um privilégio, uma graça de Deus. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, por aquilo que você faz, porque com certeza as mulheres estão sendo alcançadas, né? E você está sendo sinal de Deus, está sendo caminho conduzindo ao reino dos céus, fortalecendo para que mulheres possam ir para o céu e vivendo uma história, uma trajetória muito mais linda e feliz. Que Deus abençoe a sua missão. Amém, cada uma de nós, porque a sua também eu estou encantada, assim, nossa, eu vou inclusive rezar mais ainda por vocês, porque pessoas que têm missões como essas, que é voltada para a formação, né, de crianças, adolescentes e, consequentemente, reeducar a família e dar mais base para as famílias, nós precisamos muito de oração, porque enfrentamos muitas batalhas espirituais, porque a gente está combatendo exatamente hoje o que o mal tem tentado mais destruir, né? Então, muito obrigada. E você, bem disposta, já sabe quais são os contatos da Angélica, já sabem quais são os contatos também da escola, da disposição dela, o coração dela disposto aí a servir. Então entre em contato. Se você ainda não segue aqui o canal, clica aqui embaixo para você seguir o canal. Aproveita, já deixa o like nesse episódio também e compartilha esse conteúdo de ouro com mais bem-dispostas, com mais famílias que precisam ser alcançadas com esses conteúdos, com esse aprendizado. Também convido você a nos seguir no Instagram, no perfil @bemdispostascast. Lá você vai encontrar programação e também cortes dos outros episódios. E também em áudio na plataforma do Spotify. Bem Dispostas Cast no Spotify você pode encontrar todos os episódios que agora tem também em vídeo, que são os episódios mais longos, já estão sendo disponibilizados para vocês lá na plataforma do Spotify. Foi um prazer estar aqui em mais um episódio com esse conteúdo incrível. Nos vemos no próximo episódio do Bem Dispostas Cast.